Bem, faltam 11 minutos para as 3 horas da tarde, estamos de volta com Conexão Futura. E nessa entrada vamos falar sobre o consumo de antidepressivos. Uma pesquisa recente revelou que os brasileiros estão consumindo esses remédios mais do que é recomendado. Segundo os dados, 45% dos entrevistados já tomaram algum tipo de antidepressivo e 35% apresentam sinais de dependência. A pesquisa foi realizada pela Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, no Brasil e em mais 4 países, Bélgica, Itália, Espanha e Portugal. E os brasileiros demonstraram um uso crônico mais alto. Dos 5 países pesquisados, o Brasil também foi o que registrou os índices mais elevados de uso de tranquilizantes antes de completar 18 anos de idade. Bom, para tentar entender as causas desse consumo acentuado de antidepressivos, vamos conversar direto de São Paulo pelo telefone com o psiquiatra Guido Palomba, que é diretor da Associação Paulista de Medicina. Boa tarde, doutor Guido, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. É um prazer falar com você. Prazer é nosso, obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um prazer. A partir desses números, 45% dos brasileiros entrevistados declararem que já fizeram uso de algum tipo de antidepressivo. É um índice muito alto, né, doutor? Bom, veja, para mim, obviamente, que não surpreende, porque esse uso de antidepressivo se tornou no Brasil e em outros lugares do mundo, também nos Estados Unidos, uma verdadeira epidemia. É uma epidemia e muito grave, eu diria. Eu acho que isso, eu até quero dar os parabéns para você por abordar esse tema, porque isso se torna um tabu. Existem várias ideias que dizem que o antidepressivo faz bem, etc. E é uma verdadeira epidemia que se abateu no Brasil. Doutor Guido, a gente sabe que é um medicamento existente, fabricado para um uso recomendado em certos casos, mas por que a gente tenta entender aqui por que tanta gente está usando esse medicamento mesmo sem indicação? Bom, o problema, isso se deve a 2 fatores básicos e de difícil combate. O primeiro fator é são as indústrias farmacêuticas, que naturalmente, como indústrias, elas precisam ter lucro. Então, elas têm departamentos de marketing e propaganda que são altamente eficientes. Então, esta propaganda, esse marketing que eles fazem é altamente eficiente e esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto são justamente os médicos e a decadência, eu diria que quase que completa diante de tudo isso, a decadência da psiquiatria atual. E isso se espalhou de tal maneira que hoje em dia, se uma pessoa por exemplo, digamos que morra o cachorro na casa dela e ela tem a infelicidade, desculpe estar falando assim, de ir a um psiquiatra, é bem provável que ela saia de lá com um diagnóstico qualquer de transtorno bipolar ou algo que o valha e tomando antidepressivo. E isso, o que eu gostaria de enfatizar, se espalhou de tal maneira para as outras especialidades que hoje uma pessoa que faz regime para emagrecer, ela toma antidepressivo. Para engordar, ela toma antidepressivo. Cardíacos, cardiopatas tomam antidepressivos. Idosos, jovens, para parar de fumar se toma antidepressivo. Para moderar o apetite se toma antidepressivo. É praticamente para tudo e de todas as especialidades. É uma verdadeira epidemia que acaba fazendo com que o paciente, uma vez começando a tomar essas drogas, não é? Ele não se vê mais livre, porque causa aquela falsa ilusão de que ele está resolvendo um problema, quando na verdade não resolve absolutamente nada. A gente tem inclusive esse dado de que 35% dos usuários de antidepressivos, né, que declararam já ter usado algum tipo de antidepressivo, acabam se tornando dependentes, de certa forma, que o senhor está colocando. Mas como tentar entender, então, o que motiva essa situação toda, doutor? Mesmo dos médicos estarem receitando, como você coloca, casos em que não seria adequado a questão de usar um antidepressivo, as pessoas não saberem lidar mais com momentos de perda sem ter que recorrer a um medicamento, seria isso? Bom, primeiro que esses medicamentos antidepressivos, quando o fator que deprime a pessoa são fatores sociais, ou econômicos, ou familiares,
Esses fatores que são absolutamente normais na vida de todo mundo, quem é que não tem um problema social hoje, ou um econômico amanhã, ou um familiar depois de amanhã, né, que é uma coisa natural, normal, o psiquismo, ele reage com uma certa depressão normal. É absolutamente normal a depressão. Nós devemos nos dar o direito de ter a nossa depressão. Agora, as depressões patológicas, as depressões que precisam realmente de remédio, elas são raras, eu diria até de certa forma raríssimas. Acontece que os psiquiatras, sob a influência dessa propaganda da indústria farmacêutica, eles passaram a ter nesses fatores sociais, econômicos e familiares, eles passaram a enquadrar o indivíduo como portador de um transtorno mental, para justificar o uso dessas substâncias. Agora, eu quero enfatizar que isso tudo não presta. Em vez de fazer bem, faz mal. Esses remédios fazem mal, eles não fazem bem para aquelas pessoas que não precisam. É igual aspirina. Quando a pessoa toma aspirina sem precisar, ela vai ter um preço a pagar. Qualquer remédio, quando ele é mal indicado, a pessoa paga um preço e às vezes alto. Doutor Guido, em situações, então, a gente está falando aqui para o Brasil todo, a gente sabe que os dados também apontam que no Brasil, jovens com menos de 18 anos, entre os 5 países pesquisados, são os jovens que estão consumindo mais esse tipo de medicamento. A gente fala aqui para muitos pais, muitos responsáveis, muitos professores. Então, qual a postura desse pai, enfim, ao levar o adolescente, ao levar eventualmente até a criança ao consultório, se for indicado o uso desse tipo de medicamento, o pai muitas vezes confia no médico, e aqui o senhor está colocando que muitas vezes é um caso não recomendado. Então, que instrução a gente pode dar para esse pai, o responsável, antes de começar de fato a colocar o filho numa medicação tão forte como são os antidepressivos e ansiolíticos? É um problema, é um ponto crucial. É um ponto crucial que você toca, porque quando os familiares levam o filho ou parente num especialista, num médico, é naturalmente que eles confiam que o médico vai fazer o melhor. Mas acontece que esse médico já está comprometido, ou comprometido consciente ou inconscientemente com essa, digamos, com essa epidemia de uso de antidepressivo. Eu diria o seguinte: os antidepressivos para crianças e para adolescentes, eles devem ser evitados no máximo. No máximo. As pessoas que precisam de antidepressivos, normalmente, e quando elas precisam por casos graves, a faixa etária é bem mais alta. Agora, o que eu diria é o seguinte: como é quase impossível para esse familiar dizer não àquilo que o médico está prescrevendo, ele que converse com o médico, que diga ao médico que se tem alguma forma alternativa de lidar com aquilo. Eu costumo dizer que o melhor antidepressivo que existe, o melhor antidepressivo que existe é fazer exercícios físicos, caminhada, exposição moderada ao sol, diversão, e se dê o direito de ter as suas depressões eventualmente. Muito bom, doutor Guido. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas quero agradecer muito você por ter participado do Conexão Futura de hoje, falando com a gente diretamente de São Paulo. Obrigado e boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Muito bem, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre o que é ser um professor no século XXI. Já foi criada até uma expressão engraçada chamada professauro, ou seja, aquele educador que resiste às mudanças e acaba falando uma língua totalmente diferente daquela dos alunos. Bom, esse é um tema de interesse geral e você, claro, não pode perder essa discussão. Desde já, mande sua pergunta para o Twitter do canal Futura ou ligue para a gente no telefone 0, operadora 21 3523 4098. Os contatos estão aí na tela para você. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Globo Educação, e eu estou aqui esperando você. Até já.